Querido Senhor, já louvamos, Senhor, ofertamos a Tua casa, Senhor. Pai, chegou o melhor momento, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor. Senhor, a sua filha já se preparou, Senhor, e tem algo do céu, Pai, para entregar a Tua casa, Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor, guarde as nossas vidas, guarde o nosso coração, Pai. Que a semente venha ser, Senhor, lançada e plantada, Senhor, em nossos corações, um coração fértil, Pai. No nome de Jesus, Espírito Santo, quebra todo impedimento, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que queira, Senhor, nos roubar, Senhor, da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, Senhor. Dá ousadia para sua filha, Pai. Tira todo medo. Dá ousadia, Senhor amado. Que ela venha a ser usada, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, Senhor, no nosso meio. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a meu pastor, o meu pastor. Obrigado também pela minha irmã que está aqui hoje. Para quem não sabe, ela faz parte do meu testemunho. E se eu estou aqui hoje, primeiramente é por conta de Deus e porque ela decidiu me doar o rim. Já são 7 meses que o Senhor tem nos guardado. Amém? Abram suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo 41, versículo 52. Que diz assim: E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Pode se assentar. Quando me veio este tema, eu fiquei muito preocupada. Mas eu sei que Deus, a palavra de Deus, ela não retorna vazia, ela sempre vem com um endereço. Amém? E aqui nesse capítulo de Gênesis, no versículo ao qual acabamos de ler, vai nos dizer sobre a história de José. E como está dizendo, aqui ele está dando nome ao seu segundo filho, que se chama Efraim, que significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Só que antes de ter o segundo filho, José nomeou o primogênito. E o nome do primogênito é Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o trabalho de meu pai, de todo o trabalho e de toda a casa do meu pai. José deu os nomes para os filhos numa ordem perfeita, porque quando estamos na terra de aflição, para que possamos prosperar ou crescer dentro dela, não é possível a gente gerar Efraim sem antes gerar Manassés. Porque não é possível a gente crescer, dar frutos, sem liberar o perdão. E quando José cita, Deus me fez esquecer, ele não está falando que Deus deu uma amnésia para José. Deus apagou tudo que ele sofria, não. José está falando, eu me lembro do que eu passei, mas ainda assim isso não me fere mais. É como se fosse uma ferida que a gente acaba de fazer e quando ela ainda está aberta, a gente sente. Ou quando a gente toca ou alguém cita essa ferida, a gente sente e ainda dói. Mas no processo da cicatrização, a gente vai se esquecendo aos poucos. E quando essa cicatrização já está completa, ainda que alguém toque, ainda que você se lembre, já não dói mais. Você pode olhar para a sua história, pelo sofrimento que você já passou, olhar para ela e falar assim, ela me fez crescer, porque eu liberei o perdão. Glória a Deus. E o tema da campanha se encontra na história de José, a qual é uma história muito conhecida, que começa em Gênesis, capítulo 37, e vai até Gênesis 50. Porém, a história de José, na verdade, este tema ele não se limita somente na história de José. Porque quando olhamos para a Bíblia, ela vai nos relatar várias situações em que pessoas, profetas, cresceram na terra de aflição. E a história de José é bem conhecida. Ele foi escolhido por Deus, Deus se revelava para ele por sonhos. Então José era um sonhador, José foi traído, José foi vendido, José foi caluniado, José foi preso, mas José conseguiu crescer na terra de aflição.
porque o Senhor quis. E diante deste tema, o Senhor me levou lá em Josué, capítulo 2, que vai nos contar a história de Raabe. Embora sejam duas histórias completamente diferentes, com geografias diferentes e até mesmo pessoas diferentes, existem duas coisas em comum entre essas duas histórias quando pegamos para ler. Porque a primeira, Deus decidiu agir na história dos dois, e a fé dos dois são coisas em comum. Porque quando pegamos para ler Raabe, lá em Josué, no seu capítulo 2, vai dizer que 2 espias invadiram a cidade de Jericó. Porque Josué, que era o líder, mandou eles irem até lá. Só que Jericó era uma cidade que Deus já tinha dado para o povo de Israel. E Deus não deu por qualquer motivo. Deus deu porque a cidade de Jericó, além de ser uma cidade idólatra, era uma cidade a qual fazia parte da entrada à terra prometida. E essa cidade de Jericó não era uma cidade comum. Era uma cidade a qual era fortificada. Era uma cidade cercada por muros, aonde não podia entrar qualquer pessoa. Só havia apenas uma entrada e uma saída. E os espias, a Raabe, morava entre o muro dessa cidade. E Raabe era conhecida como ser prostituta. Ou seja, ela era uma mulher a qual era muito rotulada naquela cidade. Então ela era menos improvável daquele lugar. E os espias, ao entrarem na cidade, tinha várias casas, mas eles foram até a casa de Raabe. Embora a cidade fosse uma cidade fechada, a casa de Raabe ainda era um lugar de fácil acesso. Porém, eles não chegaram até Raabe por acaso. Deus já tinha escolhido que Raabe seria salva. E o que me chama a atenção é que, se Deus já tinha dado a terra para o povo de Israel, qual a necessidade dos espias entrar na cidade? Não tinha necessidade nenhuma, porque a cidade de Jericó, quando ela foi destruída, ela não foi destruída por dentro. Então os espias não tinham que procurar ponto fraco para invadir a cidade. Então, se ela foi destruída por fora, em nenhum momento o povo de Israel entrou até que os muros caíssem, então não tinha necessidade. Mas a verdade é que a necessidade era o povo de Israel saber que Deus já tinha dado aquela cidade para eles e ter a certeza disso. E a segunda necessidade é porque Jericó era a terra de aflição de alguém que estava com o coração disposto a reconhecer que Deus é Deus nos céus e também é Deus na terra. Glória a Deus. E Jericó era a terra de aflição de Raabe, pois era um lugar que lembrava o passado dela, onde o rótulo dela a definia, onde o fim já havia sido decretado, e era o lugar do medo, o lugar do juízo, o lugar que não havia salvação. E Raabe era uma mulher improvável em um lugar improvável, mas ela ainda tinha um coração disposto a reconhecer quem era Deus. E é muito lindo isso, porque a cidade toda estava com medo. A cidade toda estava com medo. E Raabe morava naquela cidade, então não tinha necessidade dela conhecer um Deus tão grande quanto o nosso. Mas Deus é maravilhoso e Ele não trabalha com pessoas que são prováveis. Ele trabalha em causas improváveis, em pessoas improváveis. Glória a Deus. E quando os espias entram, como só tinha uma entrada e uma saída, o rei ficou sabendo da história. O rei ficou sabendo que 2 espias, 2 homens, 2 filhos de Israel, tinham entrado em Jericó. E imediatamente o rei manda os soldados, porque ele sabe aonde eles foram parar. E eles mandam os soldados até a casa de Raabe. E quando os soldados batem na casa de Raabe, o posicionamento dela é muito lindo, porque ela poderia ter muito bem entregado eles aos soldados. Ela poderia muito bem ter falado, eles estão aqui, é só entrar e pegar. Talvez esse posicionamento dela daria até um crédito para ela, vamos dizer assim. Mas a própria Raabe não foi os espias que deu essa ideia. Ela mesma falou para eles se esconderem em cima do telhado
E ela chegou nos soldados e falou assim: realmente, eles vieram aqui, mas quando o portão fechou, eles saíram. E ela despista eles, fala assim: vai por aqui, se vocês correrem, vocês conseguem pegar ele. E Raabe, depois que os soldados saem, ela vai até os espias e fala para eles: pode descer. E fala assim para eles: eu sei quem é o seu Deus. Toda a cidade está amedrontada, porque sabemos que o seu Deus foi capaz de secar o Mar Vermelho, e foi o Deus que destruiu os reis dos amorreus, Seom e Og. E Raabe vai falar para eles: assim como eu tive misericórdia de vocês, eu peço que vocês tenham misericórdia não só de mim, não só da minha vida, mas de toda a minha família. Raabe não morava sozinha. E quando ela pede salvação, eu quero que você entenda isso, porque a salvação ela não vem só para você. Ela vem para quem está na sua casa, quem está na sua família. Ela vem de geração em geração. É o que diz a palavra. E Raabe, eles fazem esse pacto com Raabe. Deus se agrada e fala: tudo bem, Raabe, assim vamos fazer conforme as tuas palavras. E Raabe pede um sinal, porque ela fala: vai ficar só por palavras? Não tem como. E aí eles falam assim: vamos fazer assim, você pega um fio de escarlate, que é um fio vermelho, e você coloca na janela, porque quando vir a destruição, nós vamos identificar qual é a sua casa. Só que Raabe fala para eles irem e aguardar 3 dias. E durante esses 3 dias, imagine a cabeça de Raabe. Imagine ela pensando: será que eu entrego ou não entrego? Será que eu falo para os soldados ou não falo? Será que eu corro até o rei? Mas Raabe preferiu permanecer fiel. Ela preferiu confiar naquilo que ela não estava enxergando. Isso é a fé. E o fio de escarlate pendurado na janela não era apenas um sinal de proteção, não. Era o testemunho visível de uma fé ativa. Era o testemunho de uma fé a qual Raabe não tinha conhecimento. Mas a partir do momento que Deus a escolheu, ela teve esse conhecimento da fé. E é muito lindo isso, porque quando ela faz isso, e acontece a destruição, o povo de Israel vai até Jericó, e o Senhor dá a instrução para eles rodearem na cidade, por volta da cidade, durante 6 dias, e no 7º dia rodear 7 vezes. Só que um muro é completo. Como que iria acontecer a destruição, sendo que Raabe morava em cima do muro e a casa dela não ia ser destruída? E é lindo isso, porque Deus tem tanto cuidado com alguém que tem a promessa, que Ele fez ruir os muros. Os muros não caiu para fora, porque senão atingia o povo de Israel, mas também não caiu para dentro, porque ia derrubar todo o muro. Então Deus fez o quê? Ruiu. É como se o muro fosse engolido pela terra. E 98% desse muro foi ruído, porque tinha 2% ali em cima que tinham a promessa de Deus e confiou na palavra de Deus. E quando esses muros são ruídos, o povo de Israel entra para poder destruir todo Jericó. Só que Josué olha para os espias e fala: vai até a casa daquela prostituta, que até agora ela é considerada ainda uma prostituta. Vai até a casa dela e tira ela para fora, porque na casa dela chegou a salvação. E a partir do verso 23, se eu não me engano, do capítulo 6 de Josué, Josué vai tratá-la agora como Raabe. Ele não trata mais ela como prostituta. Ele chega e fala: Raabe foi morar com o povo de Israel. E é muito lindo isso, porque Deus não olha o seu passado. Deus não olha o que você fez ou o que você está pensando em fazer. E quando Ele entra, Ele muda a sua história, Ele muda seu nome, Ele muda tudo que for necessário mudar. E daí por diante a gente não vê mais o que aconteceu com Raabe, se ela continuou ou não nessa vida que ela tinha. Mas em Mateus, no capítulo 1, nós vamos ver a genealogia de Jesus e Raabe se encontra nela. Em Hebreus, no capítulo 11, Raabe é citada como exemplo de fé. Em Tiago, no seu capítulo 2,
Raabe não é citada somente como exemplo de fé, mas também como exemplo de obra, porque Tiago vai nos falar que não adianta ter fé sem ter obra, e Raabe é citada nisso. E o crescimento de Raabe na terra da aflição, que seria Jericó, não acontece quando ela está fora de Jericó, não. O crescimento de Raabe acontece enquanto ela ainda está dentro de Jericó. Eu vou citar para vocês quando o crescimento dela acontece. Ela cresce quando ela ouve que Deus faz o que faz pelo povo de Israel. Ela cresce quando ela crê antes dos muros caírem. Ela cresce quando ela coloca a sua própria vida em risco para salvar os espias a qual ela nem conhecia. Ela cresce quando ela rompe com a sua cidade para se alinhar com os planos de Deus. O crescimento de Raabe não é um crescimento geográfico, não. O crescimento de Raabe não é um crescimento material, não. O crescimento de Raabe é um crescimento espiritual. Glória a Deus. Enquanto tudo ao redor de Raabe estava em destruição, Raabe já se encontrava em transformação. Glória a Deus, ela já tinha reconhecido o Deus grande, glorioso, que era o Deus de Israel. Eu não sei se você conseguiu entender, mas a história de José, ela aponta para a graça, e a história de Raabe, ela aponta para a redenção de Cristo. Aleluia! Mas as duas histórias vão apontar para o nosso Cristo Salvador. A graça da história de José, que é sustentada e faz crescer, porque ele foi escolhido por Deus, e não foi por qualquer um. A graça o sustentou, a graça o fez crer, a graça fez ele perdoar. E a história de Raabe aponta para a redenção, porque uma mulher gentia morava numa cidade a qual estava condenada. Raabe estava fora da aliança, porém as duas histórias vão apontar para Cristo. E por Raabe ser gentia, a qual não fazia parte do povo de Israel, Deus já está nos mostrando que Ele não escolhe por moradia, Ele não escolhe por gênero, Ele não escolhe pelo que você é, porque a redenção ela vem para todos. O sangue de Cristo veio para todos. E o sangue de Cristo hoje nas nossas vidas é como um fio de escarlate, porque a salvação ela não veio só para a família de Raabe. O sangue de Cristo também não veio só para mim, ela veio para mim, para toda a minha família. Glória a Deus. Talvez a sua Jericó ainda hoje esteja de pé. Os muros ainda não caíram, o cenário ainda não mudou, a dor ainda existe, mas assim como Raabe, você pode decidir hoje aceitar o fim que o mundo, o pecado, as circunstâncias te colocou. E se você quiser, você levanta a sua mão e Deus muda a sua história ainda hoje. Glória a Deus. Pode se levantar, irmãos, pode colocar sobre os seus pés. Glória a Deus. Aleluia. Deus lindo. Aleluia. Se hoje, eu não sei como você se encontra, talvez você se encontre como José, que mesmo cansado, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo preso, mesmo sendo apontado, talvez hoje você esteja cansado, mas Deus diz, permaneça de pé, porque a terra de aflição não é para matar, a terra de aflição ela serve para testemunho. Glória a Deus. Eu não sei se hoje você se encontra como Raabe, no limite. Não sei se você se encontra como Raabe, ao ponto de pensar em desistir de tudo. Porque em um momento de decisão, ou você se coloca de pé e vê a oportunidade que está na sua frente de mudança, ou você se entrega. E Cristo não veio para isso. Cristo veio para que você entenda que Ele é a porta. Cristo veio para que você entenda que ainda há salvação para você. Porque Ele não olha para o que você fez, Ele não olha para o que você está fazendo até o momento. Por isso que Ele diz, venha como estás, porque daqui para frente eu vou te moldar. Daqui para frente é comigo. Pode entregar as suas aflições, pode entregar a sua dor, porque o Senhor é o Deus dos deuses. Glória a Deus. E eu posso afirmar para vocês que aceitar Jesus
E assim eu agradeço a minha oportunidade. Já vou dar para quem